Olá! Agora eu quero te convidar para você fazer uma conexão, uma ativação, um acesso, ou como você quiser chamar, simplesmente para que você comece a praticar, introduzir isso no seu dia a dia, a arte de soltar. Soltar é um dos grandes desafios da nossa vida, da era moderna. Por quê? Porque nós temos um hábito de nos agarrar com as situações, com as questões, com os problemas que acontecem na nossa vida. Por isso, a gente fica tão preso ao problema que a gente não consegue olhar para a solução. E muitas vezes não é nem porque ela não exista, tá? Na verdade, é porque ela simplesmente não está no nosso campo de visão. Existe algo, existe uma barreira que está nos impedindo de olhar além deste problema. Então hoje eu quero te ensinar um exercício que é importante que você faça todos os dias. Ou principalmente quando você se vê num momento, numa situação em que você não consegue encontrar uma saída ou que você não consegue pensar em outra coisa a não ser a questão que está te incomodando ou pedindo a sua atenção. Muitas vezes essas questões são de outros. E aí também vem um convite para uma reflexão, porque a gente muitas vezes acaba se colocando na posição do salvador, na posição de quem vai resolver a questão do outro, e aí a gente acaba doando muita energia e doando a nossa vitalidade. A gente não tem energia para olhar para as nossas coisas, para as nossas questões. E aí entra naquele princípio que eu costumo brincar, que é de mergulho. Então, quando a gente vai fazer um curso de mergulho, eles sempre nos orientam que, no caso de um afogamento, a gente primeiro precisa nos salvar, depois se preocupar em salvar o outro. Um outro exemplo é em avião. Quando a gente está no avião, eles deixam bem claro que na hora de pôr a máscara, nós temos que primeiro colocar em nós, depois a gente vai pensar em colocar no outro, seja ele criança, filho, enfim. Então, que a gente possa sempre se colocar nessa posição de nos priorizar, vamos dizer assim, e assim a gente poupa energia e consegue realizar várias coisas. Então, vamos ao exercício. Eu quero que você feche os seus olhos, comece a prestar respiração ativa, comece a se permitir observar cada parte do seu corpo. Então, você vai permitir que o ar entre como uma fonte de vida e vai percebendo e permitindo que cada parte do seu corpo se apresente. Vai percebendo como esse ar entra, vai percebendo como ele vai preenchendo cada parte do seu corpo. E vá colocando a intenção de que ele vá preenchendo cada vez mais todas as partes do seu corpo. Quando esse ar sair, coloque a intenção de que ele saia, externalizando tudo que está pesado, tudo que não é energia de contribuição, tudo que está drenando a sua energia e também a sua vitalidade. Aos poucos eu quero te convidar para prestar atenção no seu coração, para observar, para perceber o que é que tem nesse coração e que está incomodando e que está sendo uma verdadeira barreira que impede você de realizar o seu objetivo. Eu te convido a, aos poucos, começar a projetar na sua frente a questão que está te incomodando. Tudo é energia. Então, simplesmente comece a intencionar a ideia de criar a energia. Fazer com que a energia dessa questão que está te incomodando comece a se apresentar na sua frente.
Essa energia pode ter a forma que você quiser, a estrutura que você quiser. Simplesmente permita que essa energia se apresente. Quando essa energia se apresentar, olhe para ela e questione o que é que ela está fazendo ali. Por que é que ela está ali no seu caminho, atrapalhando o seu caminho, ou bloqueando o seu caminho, ou te impedindo de ver o seu caminho, onde você pode chegar. Aos poucos, vá permitindo que essa energia vá se expandindo. Essa energia vai começar a expandir, aumentar de tamanho. Então, ela vai começar a crescer para cima, para baixo, para os lados. Em todos os aspectos, ela vai começando a ampliar, a crescer, 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 em 360. Então, ela vai crescendo, crescendo, crescendo. Vá permitindo que ela vá crescendo ao ponto de tomar conta do seu bairro, vai crescendo ao ponto de tomar conta da sua cidade, vai crescendo, crescendo, crescendo ao ponto de tomar conta do estado, crescendo, crescendo, crescendo ao ponto de tomar conta do país. E ela não para de crescer. Então ela vai crescendo, vai começando a mostrar todo o planeta. Ela vai começando a atingir camadas tão grandes ao ponto dela chegar ao globo terrestre. E dali ela continuar crescendo, 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 até que ela comece a passar estrelas, planetas. E ela vai crescendo tanto, 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 ao ponto que ela chega numa energia muito maior. Essa energia é tão maior, tão grande, tão vasta, que ela passa a ficar invisível. Ela já não é mais algo que está no seu campo de visão. Comece a perceber que a partir de agora você tem um outro campo de visão. A partir de agora você pode ver além. Então a pergunta que eu te faço é: o que é que você escolhe ver além? O que é que você escolhe criar além daquilo que estava atrapalhando o seu campo de visão? E esse aquilo pode ser várias coisas. Muitas vezes é insegurança, muitas vezes é medo, muitas vezes é se sentir inferior, é se sentir incapaz, é se sentir de várias formas. Às vezes não é nem algo específico, um objeto, e sim um sentimento ou uma emoção. Então agora que você não tem ela no seu campo de visão, eu sugiro que você faça perguntas. E eu gosto muito de fazer perguntas para o corpo. Então, corpo, o que nós estaríamos criando agora? A partir do ponto em que a gente amplia o nosso campo de visão. Corpo, como é que nós poderíamos estar nos divertindo, sobrecriando, além do que a gente conseguia enxergar? Corpo, quais são as infinitas possibilidades que nós podemos acessar a partir de agora, que vão fazer com que a gente trace uma nova página na nossa vida, com que a gente trace um novo destino, com que a gente acesse outras pessoas, outros lugares, outras possibilidades. E não precisa pensar na resposta, apenas se permita fazer perguntas. Quais são as possibilidades que estão disponíveis, mas que em algum momento você sequer considerou, por elas não estarem ali no seu campo de visão? E tudo que impede que você acesse isso, você pode simplesmente pedir para que esse corpo destrua e descrie todas as limitações que podem estar te impedindo de ser a máxima contribuição para você, para sua vida, para o planeta e para tudo que você escolher verdadeiramente com alegria viver. Faça esse exercício todos os dias. Você vai perceber que aos poucos você vai começar a soltar cada vez mais, para que você possa ver além, para que você possa sobrecriar, criar uma realidade muito diferente da que você vê, da que você está
conectada a partir de agora. Um beijo e ótima prática!